Pai do Senhor, meu amado, sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia. Amado, a mensagem que vai ser ministrada é muito importante. Espero que você assista até o final. Ficou um pouquinho longo, mas é importante que você assista, porque é uma mensagem poderosa que pode mudar a história da tua vida, do teu casamento, da tua família, da tua empresa, e da tua igreja e da tua vida. Deus te abençoe. Vamos, a mensagem de hoje é muito importante. Não se esqueçam. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Amém? Dê o seu like, que é muito importante, e faça o seu comentário. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia. Estamos numa série de mensagens para o enlevo e crescimento espiritual dos amados irmãos e todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Amém? Uma palavra que vai fortalecer sua vida espiritual, que vai estar preparando você para viver uma vida abençoada e vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Quero falar de um sentimento, e se você deixar esse sentimento entrar no seu coração, esse sentimento que é produzido pela nossa natureza pecaminosa. Natureza que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, quando rejeitaram a palavra de Deus e ouviram o conselho da serpente, que nós sabemos que estava representando Satanás. Então, amado, é muito importante que eu e você possamos prestar atenção e não deixar que esse sentimento de nenhuma forma venha dominar o nosso coração. Porque esse sentimento gera coisas terríveis e faz com que o ser humano faça coisas terríveis e abomináveis que pode levá-lo de fato e de verdade à condenação da sua alma. Pessoas que praticam esse sentimento não herdarão o reino de Deus. Eu estou falando da inveja, esse sentimento que domina o coração dos seres humanos, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da nossa inclinação para o pecado. Então, o nosso coração, a nossa alma, ela é inclinada para praticar o pecado. Nós, seres humanos, praticamos o bem e praticamos o mal. Quando Adão e Eva escolheu comer daquela árvore do bem e do mal, ele estava trazendo o bem e o mal para dentro da sua alma. Ele estava trazendo o próprio mal para dentro da sua natureza. E hoje nós temos visto, estamos vendo o quanto este mal tem destruído o ser humano. E tem levado bilhões de pessoas para o inferno, para a morte eterna. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo veio para restaurar e nos dar vida. Através do Senhor Jesus, nós podemos nascer de novo, nascer espiritualmente e começar uma nova história na nossa vida. Mas, dentro deste corpo mortal, sujeito à natureza pecaminosa, nós podemos deixar esse sentimento chamado inveja dominar o nosso coração. Ele pode causar grande destruição na nossa vida, na vida do nosso cônjuge, na vida da nossa família, na vida da nossa sociedade, na vida, ou seja, na nossa empresa, na nossa igreja onde nós congregamos, enfim. Pode causar destruição. Eu quero usar como texto da Bíblia para começar esse nosso assunto, em Gênesis, no capítulo 37, quando José contou o sonho que ele teve aos seus irmãos e também aos seus pais. José teve dois sonhos. O primeiro sonho ele contou para os seus irmãos, sobre os 12 feixes de trigo. 11 feixes de trigo se inclinavam diante do seu feixe. E depois José teve outro sonho que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante ele. Ele contou isso para os seus irmãos, o primeiro sonho, e depois o segundo sonho contou para o seu pai,
Jacó e sua mãe e seus irmãos. E assim, Jacó ouvindo, juntamente com seus filhos, essa foi a expressão de Jacó. Olha o que diz aqui o servo do Senhor, Gênesis capítulo 37, versículo 10. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então, amado, veja bem qual era a atitude, né, dos seus irmãos. E a Bíblia diz que os seus irmãos o invejavam. Seus irmãos tinham inveja de José. E se você continuar lendo, né, esse texto, então você vai ver que eles planejaram matar José. Então vemos que a inveja dominou o coração dos irmãos de José, os filhos de Jacó. Que eles chegaram então a planejar a morte do seu irmão. Então você vê que esse sentimento, a inveja, ela gera o ódio. E o que é inveja, irmãos? É o desejo de possuir o bem do seu próximo. É o desejo de querer o bem do seu próximo. O ser humano, irmãos, tem o instinto de aquisição, ou seja, de conquistar um bem. Você pode sim. Você pode desejar ter uma casa, ter um carro, ter uma família, ter uma esposa, ter filhos. Enfim, você pode desejar ter fama, você pode desejar ter poder, mas você deve fazer isso dentro da justiça, da verdade e da bondade. Então você não deve seguir, querer o bem do seu próximo, usando o mal, usando o ódio, usando a maldade, prejudicando o seu próximo, causando mal ao seu próximo para adquirir o bem que pertence a ele. Esse é o sentimento da inveja. É isso que a inveja faz no coração daqueles que se deixam possuir por ela. A inveja, ela gera o ódio, e o ódio gera a destruição. O ódio gera sentimento de morte, ao ponto dos irmãos de José desejar matá-lo. Então você vê o que a inveja causa no coração do ser humano, quando ela acaba dominando o ser humano. Então a inveja é o desejo de possuir, de querer o que o próximo conquistou, o que o próximo tem. Amado, você jamais deve deixar esse desejo, esse sentimento dominar o teu coração. Como dominou o coração dos irmãos de José, que fez com que tentaram matar José. Só não mataram porque Deus interferiu. Deus criou uma situação e eles tiraram José do poço e acabaram vendendo José como escravo aos ismaelitas, que venderam José lá no Egito para um dos oficiais de Faraó. Mas tudo já estava no plano de Deus. Por que tiveram inveja de José? Porque tanto Jacó amava José e beneficiava José, como José teve aquelas revelações, aqueles sonhos dados por Deus, de que ele se tornaria o Senhor dos seus irmãos. Isso aconteceu lá no futuro. Quando Deus mudou a situação de José, José se tornou o governador do Egito. E, enfim, José acabou distribuindo alimento para várias nações que estavam em fome, até que foi o tempo em que Jacó mandou os seus filhos buscar alimentos lá no Egito, porque souberam que o Egito tinha alimentos e estava vendendo alimentos para quem quisesse comprar. Amado, até eles foram lá comprar,
E foi lá que eles conheceram e souberam que José estava vivo e que era o governador do Egito. Então, a inveja que eles tiveram, o plano que eles tiveram para destruir José, não deu certo, porque Deus interferiu. Às vezes Deus interfere, mas se não fosse a interferência de Deus, o agir de Deus, talvez José teria morrido no Egito. Nós vemos que o próprio Satanás tentou destruir José, através da mulher de Potifar, que acusou José de tentar estuprá-la. Você vê, mas como o inimigo tenta destruir a vida de José. Então não era só os filhos de Jacó que tentaram destruir José, mas também esta mulher. José foi preso, foi mandado para a cadeia, para a prisão, por causa dessa falsa acusação desta mulher. Então, amado, o negócio é muito estreito. Se não fosse Deus interferir e guardar e proteger José, Deus não teria efetuado o seu plano para salvar Israel num futuro adiante. Então, vemos que Satanás usou a inveja para tentar destruir o plano que Deus tinha na vida de José e na vida da família de Jacó. Então, Satanás pode usar esse sentimento para destruir a tua família, para destruir o teu casamento, para destruir a tua empresa, para destruir a sua igreja. Satanás pode usar esse sentimento dentro do seu coração para provocar isso dentro da sua empresa, dentro da sua igreja, dentro da sua família, dentro do seu casamento. Como Satanás usou aqui o sentimento dos filhos de Jacó, como usou o sentimento daquela mulher de Potifar, para tentar destruir a vida de José. E Satanás usou a inveja no coração dos seres humanos. Satanás pode usar a inveja dentro do seu coração. Satanás pode até usar a inveja que está no coração de um crente, irmãos. Um crente pode ter inveja? Tem. O crente tem. Ele pode ter inveja, sim. Ele pode ter inveja do seu irmão. Ele pode ter inveja, né, da fama que o seu irmão conquistou. Ele pode ter inveja dos bens que o seu irmão conquistou. Ele pode desejar o que o seu irmão tem. Ele pode desejar até o cargo que o seu irmão conquistar lá na igreja. Deus chamar o seu irmão para um ministério. E muitas vezes o irmão com inveja não vai aceitar. Vai ficar contra o pastor, vai ficar contra, né, o ministério, vai ficar contra aquele irmão. Isso tem acontecido dentro de igrejas, e igrejas têm acabado, a igreja tem sido desfeita por causa da inveja de irmãos. Tome muito cuidado, para que isso não venha dominar o seu coração. Amém, amados? Nós vemos também isso acontecendo, amado, com Jesus. Lá em Mateus, Pilatos sabia que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, havia entregado Jesus a ele por causa de inveja. Vamos ver aqui o que nos diz o texto, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 17. Olha o que diz aqui o texto da palavra do Senhor em Mateus. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram: todos sejam crucificados. Vocês estão vendo, amado? Que os líderes religiosos acabaram influenciando o povo
para pedir que matasse Jesus e libertasse Barrabás. Quem era Barrabás? Era um criminoso, era um sediador, era um homem que havia criado uma rebelião contra o governo romano. Por isso ele estava na cadeia. Então pediram que soltasse um bandido, um criminoso, em vez de soltar Jesus. Então nós vemos, amado, que a inveja dominou. O próprio Pilatos sabia que esses príncipes sacerdotais, que os anciões do povo de Israel, haviam entregado Jesus por inveja. Eles estavam com inveja de Jesus. Então vemos que esse sentimento dominou o coração desses líderes. E esses líderes, por inveja, entregaram Jesus aos romanos, acusando ele de crime contra Roma. Então, amado, veja só o que a inveja faz no coração do ser humano. E esses líderes acabaram influenciando o povo para que o povo, em vez de pedir que Jesus fosse solto, pediram a Barrabás, um criminoso. Trocaram o Filho de Deus pelo filho do diabo. Trocaram um homem que praticava a justiça por um homem que praticava a injustiça, praticava o mal. Então você vê o que esses homens, esses líderes religiosos influenciaram o povo por causa da inveja que estava no coração deles. Eles tinham inveja de Jesus. Então vemos, amado, o que a inveja pode fazer no coração do ser humano, no coração do homem e da mulher. E de onde vem a inveja? Vamos ler lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19. Aqui, amém? Perdão, amado. Aqui, Paulo em Gálatas, a partir do versículo 19, ele vai fazer uma lista das obras da carne. Eu vou ler a lista para vocês. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestadas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensão e heresias, invejas, homicídio, bebedice e glutonaria, coisa semelhante a essa, acerca das quais eu vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Invejas, homicídio, bebedice e glutonaria. E Paulo fala que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então você vê que a inveja está ligada ao homicídio, ao apetite desordenado, bebedice e glutonaria. Paulo fala que quem comete esse tipo de pecado, quem comete essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Então você que pratica a inveja, você não vai herdar o reino de Deus. Porque esse tipo de pecado, esse tipo de sentimento, causa a morte espiritual da pessoa. Esse tipo de pecado vai separar você de Deus, vai tirar você do reino de Deus. Se você permitir que esse pecado domine o seu coração. Você vê que esse pecado dominou o coração dos irmãos de José, criaram ódio no coração deles e criaram até o sentimento que eles quiseram matar o seu irmão. Aqui nós vemos que os líderes religiosos deixaram esse sentimento dominar o coração deles e eles tentaram matar Jesus. E eles mataram Jesus pelas mãos dos romanos. Entregaram Jesus para ser morto pelos romanos. Entregaram o seu Salvador, entregaram o Filho de Deus para ser morto pelos romanos. Rejeitaram o seu Salvador e escolheram um criminoso. Escolheram um filho de Satanás. Rejeitaram o filho de Deus e escolheram o filho do diabo. E tudo isso por causa da inveja. Tome cuidado para que a inveja não tire você, amado, da salvação. Tome cuidado para que a inveja não use você como instrumento do diabo.
Satanás vai usar esse sentimento dentro de você para usar você contra os filhos de Deus, contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o Senhor Jesus. Eu vou dar um conselho para vocês. Tá vendo? A inveja é obra da carne. A inveja é uma obra da natureza pecaminosa. E se você nasceu de novo, amado, você não deve deixar que essa obra da carne domine o seu coração. Porque quem se deixar dominar pelas obras da carne, como Paulo está afirmando aqui, não entrará no reino de Deus. Então você que pratique a inveja, tome muito cuidado. Porque se a inveja continuar no seu coração, você não entrará no reino de Deus. Então, irmãos, a inveja é terrível e destruidora. A inveja pode tirar você do reino de Deus. Então, se você é um invejoso, se você está se deixando dominar pela inveja, peça perdão desse pecado para Jesus Cristo hoje. Seja restaurado por Jesus. Porque Jesus, ele perdoa o pecador arrependido. Tome muito cuidado. Porque Satanás vai usar esse sentimento da sua natureza pecaminosa. É por isso, irmãos, que o crente tem que nascer de novo. Por isso que o crente não pode ceder e nem obedecer à sua natureza carnal. Agora, você que nasceu de novo, você deve obedecer o Espírito Santo. Porque olha os frutos do Espírito. Os frutos que são gerados pelo Espírito de Deus no seu coração. Mas os frutos do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Amém, amados? Então, se você já nasceu de novo, você crucificou juntamente com Cristo a sua natureza pecaminosa, as obras da natureza pecaminosa. Você crucificou as suas paixões, as suas concupiscências lá na cruz. Agora você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, agora você está vivendo uma vida espiritual. Então, se nós, como diz aqui, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se nós agora estamos vivendo no reino espiritual de Deus, então vamos andar também espiritualmente aqui neste mundo. Então, não deixe que esse sentimento domine o seu coração. Tome cuidado com a inveja, porque ela pode destruir a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua empresa. Pode destruir a igreja onde você congrega. Então, arrependa-se. Peça perdão dos seus pecados, desse pecado terrível. E comece uma nova vida com Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Tome cuidado. Para quem inveja, que esse desejo de possuir o que pertence ao seu irmão, como o próprio Senhor nos diz, lá em Êxodo, no capítulo 20, no último mandamento, não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o bem do teu próximo, a casa do teu próximo, a terra do seu próximo, nada que pertence ao próximo. Você deve cobiçar, porque é através da cobiça que começa a inveja no coração do homem. E a inveja é um sentimento destruidor. É uma obra da carne que pode destruir totalmente a sua vida e pode tirar você do reino de Deus, da presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe, amado. Pense nisso. Pense mesmo nisso. Amado, eu sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. Nos ajude. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Amém? Faça o seu comentário. E dê o seu like, que é muito importante para que o YouTube compreenda que esse vídeo, essa mensagem é importante para você. E vai ser importante para muitas outras pessoas. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é muito importante você ouvir até o final. Amém?
Glória a Deus.